Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui conosco. Eu me chamo presbítero Juscelino Schwab. Eu quero te convidar para junto nós fazermos a obra de Deus. Compartilha esse vídeo, o link desse vídeo, com um grupo do WhatsApp, do Facebook, com aquela pessoa que você ama, da sua família, o teu vizinho, aquela pessoa que talvez você vê que no seu amigo de trabalho que não é crente. Compartilha. Eu tenho certeza que Deus vai estar fazendo a obra através do seu intermédio aí, você compartilhando aí dentro do seu lar, da sua casa, esse vídeo, e junto nós vamos fazer a obra de Deus. O objetivo aqui é que Deus venha falar com as almas, venha falar no coração, abençoando, renovando vidas e tocando no coração daquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus para aceitar como o único suficiente Salvador da sua alma. Tem um compromisso com Deus. Nós sabemos que os dias finais estão chegando aí e vai ser o dia de acerto de conta, vai ser o dia que nós temos que acertar as nossas contas com aquele que é todo poderoso. Então é hora, vamos juntos fazer a obra de Deus. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, seja sempre bem-vindo, que Deus abençoe. E é grato ter você aqui conosco. Nós somos muito felizes de ter essa comunidade unida para fazer a obra do Senhor Jesus. Deixe seu like, dá aquela curtida, que fazendo assim também o YouTube também vai estar recomendando esse vídeo para mais pessoas, e assim nós vamos alcançando mais vidas, nós vamos alcançando mais pessoas. Deixe seu comentário se gostou, se não gostou do vídeo. Se tiver alguma crítica também pode fazer através do áudio. Não gostei porque o áudio não está bom, a imagem, coisa semelhante, para a gente estar sempre melhorando, tá bom? Agora você vai ficar com a linda mensagem da Palavra de Deus, na voz do pastor Gabriel Vitor, um homem que Deus levantou na face da terra, destemido, um homem de Deus, para pregar a palavra, a genuína verdade, a palavra de Deus que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. E essa mensagem, eu vou adiantando, é forte, tá? Uma mensagem forte, é uma mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. É uma mensagem muito forte, Deus falou muito comigo, e eu não tenho dúvida que Deus vai falar muito no seu coração, tá bom? E que Deus abençoe através dessa linda mensagem. Fique agora com a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, né? E vamos refletir um pouquinho nesse tema. Queridos irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas criaram para si mesmas o seu próprio Jesus. Um Jesus do seu gosto pessoal. Um Jesus moldado e adaptado às suas preferências pessoais. Um Jesus que é tudo, que aceita tudo, menos o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras, o Jesus da história. As pessoas, infelizmente, criam para si essa espécie de Jesus e elas adoram e se relacionam com esse tipo de Jesus. Eu vou dar um exemplo. As pessoas adeptas do movimento LGBTQIA+, e a sigla sempre vai aumentando, né? Elas criaram um Jesus próprio para elas, um Jesus que as aceita do jeito que elas são. É claro que concordamos com o chamado de Jesus que diz: vinde a mim, e nesse sentido, Cristo nos recebe do jeito que nós estamos. Concordamos com aquela canção que diz: eu venho como estou porque Jesus me amou, mas discordamos completamente, com base na Santa Escritura, de que nós devemos permanecer do jeito que nós estamos, porque o Evangelho exige de nós renúncia e mudança. Então, cada pessoa tem o seu próprio Jesus. Aquele Jesus que é tudo amor, aquele Jesus que é tudo colorido, aquele Jesus assim que é só love, como dizia aquela música antiga. Outros têm outros tipos de Jesus. O apóstolo Paulo alerta os irmãos de Corinto na sua segunda carta, dizendo que muitos estavam seguindo um outro espírito, um outro evangelho e um outro Jesus. E muitos têm um outro Jesus, um Jesus talvez balconista, que satisfaz todas as suas necessidades pessoais, um Jesus que não exige renúncia, e por aí vai.
há muitos desse tipo de Jesus espalhados por aí que as pessoas criaram para si mesmas. E quando elas se defendem, expondo as suas opiniões, inclusive aqui em uma plataforma como essa, elas dizem, mas o meu Jesus, né? Pois é, o seu Jesus não nos interessa. O que nos interessa é o Jesus das Escrituras. E segura aí que você vai entender onde eu quero chegar. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia apresenta várias características de Cristo. E uma delas, importantíssima e cara à nossa fé cristã, é a figura do Salvador. Jesus veio a esse mundo com o propósito de salvar o seu povo dos seus pecados. Então não tem como desassociar Cristo da figura do Salvador, porque essa é função essencial do ministério de Cristo. Ele é o nosso Salvador. E nós louvamos a Deus porque a partir do momento em que nós cremos em Cristo, toda a nossa dívida do pecado, seja do passado, presente ou futuro, conquanto nós permanecemos em Cristo, ela é completamente absolvida, ela é completamente paga. O apóstolo Paulo expressa essa realidade em Romanos 8:1, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Essa é a condição, esse estar em Cristo. Se estamos em Cristo, de fato, diz Paulo, nenhuma condenação há. Jesus é um Salvador por excelência. Jesus é o nosso todo, único e suficiente Salvador. A obra do Calvário não deixou ponta solta. A obra do Calvário é uma obra completa. Quando Jesus diz está consumado, isso significa que eu e você não podemos complementar nem acrescentar nada à obra de Cristo. Somos salvos e plenamente salvos, definitivamente salvos, apenas e tão somente pela obra de Cristo. Então, meus amados, é claro que Jesus é o nosso Salvador, mas para muita gente, inclusive dentro da igreja, eles criaram esse Jesus também. Esse Jesus que só é Salvador e nada mais do que isso. Ele é Salvador, mas ele não é Senhor. E não é outras coisas, como nós veremos daqui a pouquinho. A Bíblia também apresenta Jesus como nosso advogado. Em 1 João 2:1 diz, para nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, o que diz a Escritura? Nós temos um advogado para com o Pai. Segundo o que diz Apocalipse 12, o diabo está nos processando diante de Deus de dia e de noite. Mas nós temos diante de Deus um advogado que nos representa, um advogado de defesa que nos defende. E o seu nome é Cristo Jesus. Ele é o nosso defensor. E é bonito, é glorioso, é verdadeiro essa figura de Cristo como um advogado, e ele exerce esse ministério agora mesmo no céu. Só que para muitos Jesus também é só o seu advogado de defesa e nada mais. Eu peco e Jesus me defende e tá tudo resolvido, e tá tudo bem. Bom se fosse assim, mas não é assim. Na realidade, meus amados, o nosso grande problema da nossa visão de Cristo não é a questão de enxergá-lo como Salvador, não é a questão de enxergá-lo como nosso advogado, mas sim como nosso Senhor e, acima de tudo, como o nosso próprio juiz. Então, dentro da igreja, nós temos crentes que estão criando um Jesus para si mesmos. Um Jesus que é Salvador, mas que não é Senhor. Um Jesus que é advogado, mas que não é o seu juiz. E eu quero lhe dizer algo. Em nenhum momento a Bíblia nos ordena a reconhecermos Cristo como Salvador. Mas em todo momento a Bíblia nos ordena a reconhecê-lo como Senhor. Isso é essencial, inclusive para a salvação. É essencial para a salvação não apenas reconhecer Cristo como Salvador, isso é óbvio, mas acima de tudo, reconhecê-lo como Senhor. E a palavra Senhor ali do grego Kyrios significa alguém a quem você submete completa e inteiramente à vontade dele. Olha o que Paulo diz em Romanos no capítulo 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é confessares o Salvador Jesus, mas sim o Senhor Jesus. Aliás, o versículo 12
salienta: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é essencial para a salvação eu abaixar a minha cabeça e reconhecer a Cristo como Senhor. Em Filipenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz que chegará o grande dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Nem toda pessoa crê em Jesus como Salvador. Nem toda pessoa confessa que Jesus é o Salvador. Para muitos, Jesus é só mais um profeta, como Maomé ou como um Buda da vida. Tudo bem, na cabeça deles, né? Mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso problema como cristãos não é enxergar Cristo como Salvador, Cristo como advogado. O nosso problema é enxergá-lo como nosso Senhor e como nosso juiz, de quem um dia nós estaremos diante para prestar contas. E aqui está a grande questão. Sabe quando você compra aquela passagem de avião? Com muita gente acontece isso. O problema não é a passagem. A passagem da pessoa está garantida. A passagem da pessoa, Oséias, já está comprada. Mas a pessoa esquece às vezes de atentar para os detalhes da bagagem. O quanto de bagagem você pode levar, o quanto você não pode levar, o quanto pode ser despachado, o quanto não pode. E muita gente acaba pagando a mais porque não se atentou para esse detalhe. E é isso que eu quero mostrar para você hoje, que o problema aqui, que eu quero tratar com vocês hoje, não é do nosso passaporte. Se você está em Cristo, o seu passaporte para o céu já está 100% garantido. Seu problema, meu irmão, não é salvação. Seu problema não é o passaporte. Seu problema é a bagagem. O que você está levando agora? Porque a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão. E muitos crentes ainda não se deram conta dessa grande realidade. Então eu não sei qual é o tipo de Jesus que você tem na sua mente. Lucas afirma que Jesus era o amigo de pecadores, e isso é verdade. Mas não toda a verdade. Toda a verdade é toda a Escritura. Isso é plenamente verdade. Mas tem mais verdade aí. Muitas pessoas gostam de enfatizar, né? De João, colocando a sua cabeça ali no peito de Jesus. E é bonito, né? Ele ouvindo as batidas do coração do Senhor. Mas quando esse João se depara com o Cristo, o Senhor glorificado, a reação dele, meu irmão, é totalmente outra. Não tem nada de colocar a cabecinha no peito de Jesus, não. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Porque os olhos dele, como chama de fogo, trarão clareza a todas as nossas obras no dia do tribunal de Cristo. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Mais uma vez falando que nada se esconde diante de Jesus, quando na sua força resplandece. Agora aqui, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Deixa eu lhe dizer algo. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador também. Ele é o nosso advogado. Ele é o amigo dos pecadores. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso bondoso amigo, como nós cantamos, né? Quão bondoso amigo é Cristo. Mas deixa eu lhe dizer, ainda que sejamos salvos, ainda que a nossa passagem para o céu esteja garantida, todos nós, quando estivermos diante da glória de Cristo, cairemos aos seus pés como mortos. Olha eu aqui passando aqui de novo rapidinho, somente para te adiantar, já vai continuar a mensagem da Palavra de Deus. Eu só quero dizer para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e deixa o seu like. Se você estiver gostando aí do conteúdo, tá bom? Deixe seu comentário, que Deus abençoe a sua vida. Continuamos com a mensagem da Palavra de Deus. Sabe de que eu estou falando aqui? É do apóstolo João. No meio da multidão, Deus separou 70.
No meio dos 70, Jesus separou 12. No meio dos 12, Jesus separou 3, Pedro, Tiago e João. No meio dos 3, o mais chegado era João. Mas quando ele se encontra diante do Cristo que vem agora para revelar as obras das 7 igrejas da Ásia, ele cai aos seus pés como um morto. Porque ele entende que Cristo é o Senhor. Que Cristo é aquele que disciplina e julga as obras da sua igreja. E o apóstolo Paulo diz isso claramente, que Jesus é o homem divino, escolhido por Deus para julgar. Olha o que diz Romanos no capítulo 2, e eu quero ler com vocês essa passagem muito especial da Escritura. Vamos lá? Romanos, capítulo 2, e o versículo é 16. Paulo diz assim, olha, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus estabeleceu um dia em que Ele irá julgar os segredos do nosso coração, e Ele fará isso por intermédio de nosso Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo conjura Timóteo diante de Deus, e ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E ele diz que pregues a palavra. Paulo está insistindo com Timóteo, faz a obra de Deus, cumpre o teu ministério, faça com fidelidade, conserva a pureza, combate o bom combate. E eu estou fazendo você jurar isso diante de Deus, porque um dia, Timóteo, você estará diante desse Cristo que vai julgar todas as nossas obras. Paulo estará diante de Cristo, Timóteo estará diante de Cristo, mas pasmem vocês, porque nós também estaremos diante de Cristo e cairemos aos seus pés como mortos. Atos, no capítulo 17, Paulo afirma essa verdade solenemente aos homens de Atenas. No verso 31 ele diz, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deixa eu dizer algo. Há um dia determinado e uma pessoa determinada para julgar. E sabe quem será o seu juiz? Aquele que hoje é o seu advogado. Sabe, aquele que mostrará naquele grande dia todas as evidências do seu senhorio, aquele que é também o seu salvador. Então Paulo está dizendo, Deus determinou um dia e determinou o homem que será o juiz. E esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Deus provou isso ressuscitando dentre os mortos. Então a ressurreição de Cristo não é apenas a prova cabal e definitiva da salvação de todo aquele que crê, mas é a prova cabal e definitiva que nós também seremos julgados diante desse mesmo Jesus. Ele é o homem escolhido por Deus para julgar. E Paulo não diz, talvez isso aconteça, eu acho que vai ser assim. Não, ele diz, Deus deu certeza disso, está predestinado, está determinado. Pode acontecer muitas contingências aqui nessa vida, mas esse dia jamais será alterado. Nós estaremos diante de Cristo Jesus para sermos julgados, e não tem como mudar isso. Está no plano eterno de Deus. Agora, olha só o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É claro que Jesus disse que não veio a esse mundo para julgar esse mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas isso ele estava falando a respeito do seu ministério terreno, enquanto ele cumpria a sua missão aqui. Mas Paulo está dizendo que vai chegar o grande dia, ainda não chegou, em que ele executará o seu juízo. Aliás, a profecia de Isaías, no capítulo 61, diz isso, que Jesus veio para aceitar, aliás, para anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Então preste atenção, crente, nós iremos estar um dia diante do tribunal de Cristo. E antes de prosseguir aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse tribunal é muito diferente do juízo final. E é muito diferente também do julgamento das nações. Eu não vou me deter nesses detalhes, porque hoje eu quero falar mais especificamente de Cristo como nosso juiz. Mas esse tribunal é para a igreja, é para os santos, é para os salvos.
Mais uma vez, volta ao ponto, o problema não é o passaporte, mas é a bagagem. Nós estaremos um dia diante de Cristo, como afirmou o apóstolo Paulo, e nós podemos voltar aqui, porque esse texto é lindo demais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz: porque todos devemos, não tem para onde correr, naquele dia não vai ter falta, naquele dia ninguém vai dizer: ah, Senhor, eu não coloquei, sabe, lá na minha agenda do Google, lá no meu calendário. Não, Paulo está dizendo: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. E eu gosto muito dessa palavra comparecer, porque se você for lá para 1 Coríntios, no capítulo de número 3, isso aqui é muito interessante, que ressalta como nós estaremos completamente despidos diante de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim, a respeito do tribunal de Cristo: a obra de cada um se manifestará. Essa palavra manifestará no grego significa se tornar publicamente exposto. Irmão, já viu aquelas mensagens do pastor, né? Não estou falando do nosso pastor, mas de pastores que pregam, né? Dizendo que a nossa vida vai passar assim como se fosse no telão. Já ouviu? Eu não sei se vai ser assim, mas de uma coisa eu sei: nós seremos publicamente expostos. Os segredos do nosso coração, as motivações do nosso coração, a forma como nós fazemos aquilo que nós fazemos para Deus. Se é com carinho, se é com amor, se é com dedicação, se é com inveja, se é por ciúme, se é por ódio, se é por dinheiro, se é por fama, se é por glória, tudo isso será exposto publicamente no dia do tribunal de Cristo. Paulo está dizendo: a obra de cada um se manifestará. E diz: na verdade o dia a declarará, não apenas será manifesto, mas Cristo declarará isso aos ouvidos de todos que estiverem diante daquele tribunal. Ele vai e pergunta: como estás com o teu Deus? Essa é a grande pergunta hoje. Como estás com o teu Deus? Olha o que Paulo diz: a obra vai se manifestar, o dia vai declarar, e pelo fogo, lembra da visão de João? Os olhos de Jesus eram como duas chamas de fogo, o seu rosto mais resplandecente do que o sol na sua força. Aí Paulo está dizendo aqui: pelo fogo será descoberta todos os segredos do nosso coração, a motivação que está aqui no meu coração de estar realizando esse estudo bíblico agora, tudo isso será revelado. Naquele dia não terá máscara, naquele dia não terá carinha de santidade, naquele dia toda a nossa hipocrisia cairá por terra diante dos olhos do Supremo Juiz, e a nossa vida será publicamente exposta ante o tribunal de Cristo Jesus. Ah, meus amados, esse será o dia em que, mesmo sendo salvos, cairemos aos seus pés como mortos, em que, mesmo sendo salvos, nos envergonharemos de Cristo. Nós olharemos nos olhos do Senhor e diremos: Senhor, eu poderia ter lido mais esta palavra, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter jejuado mais, eu poderia ter evangelizado mais, eu poderia ter ido mais ao culto, eu poderia ter deixado de lado todo o meu desleixo, toda a minha negligência, toda a minha apatia, toda a minha letargia espiritual, e ter dedicado toda a minha vida inteiramente a Cristo. Todos nós, naquele dia, vamos ter desejado ter feito um pouco mais, porque nos envergonharemos diante daquele que deu até a sua última gota de sangue por nós, e ele será o nosso juiz. Ele vai olhar nos meus olhos e vai dizer: Gabriel, você poderia ter dedicado mais. Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer isso também. As nossas obras serão manifestas, declaradas, descobertas e provadas. E pasme, meus irmãos, nem todas elas passarão pela prova. Porque provado, irmãos, não significa aprovado. Entenda isso: provado não significa aprovado. Como eu ouvi um irmão dizendo, uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser aprovado por Deus. Deus usa até os ímpios, mas não os aprova. Você é aprovado por Deus, irmão. Será que eu estou sendo aprovado pelo Senhor?
Quantas vezes nós ficamos preocupados com as opiniões humanas? Quantas vezes ficamos preocupados com a aprovação dos homens? O que eles vão dizer de nós? Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês não podem crer, porque buscam a glória dos homens, a glória um dos outros. Eu, contudo, busco a glória do meu Pai que está nos céus. Essa é a glória que nós devemos buscar. Estaremos despidos diante do juiz. Todas as motivações do nosso coração. Você acha que todo mundo prega essa santa palavra por amor? Em Filipenses 1, Paulo diz que uns pregam por inveja. Não, eu vou mostrar pro fulano que eu prego melhor que ele. Eu vou mostrar pro Beltrano que eu canto melhor. Não, eu vou mostrar aqui como é que faz. Deixa comigo, lembra de Jeú? Quando ele diz pro colega dele: sobe aqui no carro que eu vou te mostrar o meu zelo pelas coisas de Deus. Meu irmão, você não precisa mostrar para ninguém, não. O segredo do nosso coração será revelado. As motivações podres, as motivações carnais, que muitas vezes nós, meu Deus, fazemos coisas santas, coisas sagradas, com motivações impuras, malignas, muitas vezes diabólicas e satânicas. Porque se é por inveja, é satânico. Se é por ciúme, se é por contenda, se é pelo vil metal, isso é o desejo de Satanás. Se é para receber o louvor dos homens, Paulo diz claramente que a soberba é o pecado que condenou o diabo. Todos os segredos do nosso coração serão revelados diante desse juiz. Então, crente, não fica aí. Deixa eu te dizer, esse teu Jesus que você criou da tua cabeça, esse seu Jesus que só salva, mas não é Senhor, esse seu Jesus que é advogado, mas não é juiz, jogue ele fora, porque ele não serve para nada. Porque o Jesus dessa escritura julgará todos os homens vivos e mortos, seja no tribunal de Cristo, ou seja no juízo final, ou seja no juízo das ações, mas todos comparecerão para prestar continência diante dele. Todos. Naquele dia, meu irmão, não vai ter apelo para ninguém. Porque Paulo diz assim que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, é um coletivo. Mas o juízo não é coletivo. A Bíblia diz que a obra de cada um se manifestará. Vai ser você e o juiz assim, ó, olho no olho, cara a cara. Será que naquele dia nós desejaremos cantar o hino da harpa que diz: face a face quero vê-lo? Será que desejaremos mesmo olhar nos seus olhos, sabendo que ele julgará as intenções mais pífias do nosso coração? Tomemos cuidado com a forma como nós estamos vivendo a vida cristã. Mais uma vez digo e repito, o problema de muitos crentes não será o passaporte para o céu, será a bagagem que ele está levando. Eu assisti um episódio que aconteceu em 2014, que isso viralizou pelo mundo inteiro. Uma juíza, lá no norte da América, foi julgar a causa de um rapaz. E ela falou assim: você se lembra do ano tal, na escola tal? O rapaz começou: meu Deus, eu não acredito. Por quê? Porque eles tinham sido colegas. Na verdade, eles tinham sido amigos na sala de aula. Aquela moça seguiu o seu rumo, a sua carreira de estudos, se tornou uma juíza, mas ele se tornou um criminoso. E ela teve que declarar a sua sentença de condenação. Pense comigo, anos mais tarde, ele viu aquela mesma amiga, carinhosa, querida, amável, que eles brincavam juntos na escola, que eles comiam juntos na escola, que eles faziam trabalho juntos na escola, que eles eram talvez até confidentes, mas ele nunca tinha visto daquela maneira, com aquela toga, com o martelo na mão, exercendo o seu julgamento de condenação. Embora no tribunal de Cristo não haverá condenação, haverá ganho de recompensa ou perda de recompensa. Muitos crentes se assustarão, porque eles verão Cristo que eles nunca viram. Eles olharão nos olhos de um de Jesus que talvez eles nunca imaginaram na sua cabeça. Um Jesus que sim é amigo de pecadores, mas também é aquele que os julga e declara qual será a sua recompensa diante desse tribunal. Ah, quantos crentes ficarão assustados. Eles vão dizer: eu não pensava que Jesus era assim. O meu Jesus não era assim. É o seu Jesus, jogue ele fora, irmão. Fica com Jesus desta palavra. Fica com Jesus dessa Santa Bíblia. Fica com ele. Esse Jesus que você criou na sua cabeça, irmão, para nada serve. É um Jesus inútil. O Jesus da Bíblia é advogado, mas é juiz.
O Jesus da Bíblia é Salvador, mas é Senhor. E um dia nós estaremos como mortos diante dele. Ah, meus queridos, quão terrível será o horror de estar preparado para esse exame. Quão grande será o terror da presença do Senhor. Você não lembra de Jacó? Ele diz: quão terrível é este lugar. O Deus que nós servimos é um Deus terrível. Ele é um Deus terrível. Não se esqueça dessa realidade. Eu me lembro, Oséias, isso serve muito para nós que trabalhamos aqui na mídia, igual o pastor Gerson falou, que a equipe da mídia nesse ano precisa orar, jejuar e ler a Bíblia. O saudoso pastor Nilson, antes de falecer, que zelo daquele homem. Quantas vezes eu ouvia que para lá e para cá, às vezes descia, para tomar um cafezinho, para esticar a perna, às vezes fazer 4, 5, 6 horas consecutivas de programa, mas ele saía com seu radinho ligado, porque enquanto ele não estava lá em cima ouvindo, ele estava aqui ouvindo, e o papelzinho, só escrevendo, anotando os detalhes de cada testemunho para comentar depois, de cada revelação para comentar depois, de cada tudo muito anotado, meu Deus, e aquela dedicação. Aí um dia eu perguntei assim: pastor Nilson, por que o senhor faz isso? Ele falou assim: porque aqui é um altar. Aqui é um altar. A minha vida é um sacrifício para o Senhor. E eu vou fazer o melhor para Ele. Meu irmão, é o banheiro da igreja que você limpa? Lá é o teu altar. É no culto que você prega? Lá é o teu altar. São os hospitais que você visita? Lá é o teu altar. É atrás de um computador, Zé, que você edita? Lá é o teu altar e o Senhor está te vendo. Como está o nosso altar? Será que não precisamos repará-lo e melhorá-lo? Dizer: Senhor, tem muita poeira, tem muita sujeira, está faltando algumas pedras aqui, eu vou reconstruir a minha vida, porque eu quero pelo menos diminuir a minha vergonha naquele dia em que eu olharei nos olhos do juiz. Meu irmão e minha irmã, nossa vida será completamente exposta. A obra de cada um se manifestará. O dia, na verdade, declarará, e o fogo provará. Será que seremos aprovados? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Então, pessoal, você ouviu aí a mensagem da palavra de Deus, você vê como que Deus falou no seu coração, não tem dúvida. Eu sei que tem muita gente já derramando lágrimas, vidas que estão aí recebendo a bênção de Deus através desta palavra, porque é uma mensagem forte, é uma mensagem que fala sobre o juízo, o acerto de conta, o tribunal de Cristo, que nós vamos ter que prestar conta, amados, com esse Deus todo-poderoso. Você vê como a abordagem da palavra de Deus aí, que o pastor Gabriel Vitor abordando nos temas profundos aí da palavra do Senhor Jesus, E falando até mesmo ali de João, sendo um discípulo amado, um respeitado, mas desmaiou aí nos pés do Senhor Jesus por tanta glória e por tanta também reverência do próprio João, mas vendo aquele Jesus glorificado. Esse é o nosso Jesus, amado, esse é o nosso Jesus. Nosso Jesus não é aquele que está pendurado na parede, é bonitinho, com os olhos azuis, mas que não tem poder nenhum, não. Nosso Jesus é esse Jesus aí, o glorificado, Nosso Jesus é aquele que tem rosto de sol, olhos como chama de fogo, Como foi dito aí na mensagem da palavra de Deus. Homem poderoso, Deus todo-poderoso nos céus e na terra. Ele chegou a dizer para os seus discípulos: todo o poder foi entregue para mim nos céus e na terra, antes mesmo de se ausentar ao céu. Então, você vê que palavra tremenda. Eu espero que você tenha gostado. E se muitas das vezes você se sentiu ofendido através da palavra de Deus, é porque Deus tem uma obra na tua vida. É porque Deus tem uma obra na tua vida. Porque a palavra que foi anunciada é aquela palavra que Jesus mandou nos anunciar há mais de 2000 anos atrás. Então eu creio que Deus te abençoou e vai continuar aí abençoando, porque a mensagem é uma semente plantada e ela vai germinando, ela vai crescendo até dar fruto na nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Foi sempre um prazer ter você conosco. Continua sempre assistindo nossos vídeos aqui que nós postamos e fazendo a obra de Deus. E juntos nós vamos glorificar esse Jesus maravilhoso que merece toda a honra, que merece toda a glória. Que Deus te ilumine e te abençoe aonde você estiver. Que o Espírito de Deus seja derramado na tua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.